Fala, meus amigos, tardamos, mas não falhamos. Estou aqui assistindo Galo versus Cruzeiro ao vivo na live e aproveitei o intervalo do jogo para fazer este vídeo aqui de pós-jogo entre Palmeiras 1, Santos também 1. Mais um jogo em que o nosso time sai vencendo e toma um empate, né? Foi assim contra o Flamengo. Com o Flamengo a gente tomou a virada, foi assim contra o Recoleta, foi assim contra o Bahia e agora de novo contra o Palmeiras. Enfim, se você pergunta antes do jogo começar, nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, contra Bahia e contra Palmeiras, fora de casa, perguntasse para qualquer torcedor, falar, você aceita o empate? Todo mundo aceitaria um empate. O problema é as circunstâncias de como acontece o empate. Hoje era um jogo em que o Santos teve todas as oportunidades possíveis para vencer o Palmeiras na casa do rival. Pra gente ter um final de semana da hora, tipo, caraca, vencer o Palmeiras na casa dele acontecia desde 2017. Quando a gente faz o gol, o Palmeiras tava muito, mas muito mal. E aí o Santos recua no primeiro tempo. O Santos recua. E aquilo ali não parece só ser sobre as características dos jogadores. Parece ser um pedido da comissão, entendeu? O Santos recua legal, o Bom Tempo começa a virar um lateral praticamente do lado direito. O Barreal lateral do lado esquerdo e o Santos recuado. Tanto que na jogada que o Arias quase faz o gol, que o Brasão faz uma defesaça, o Santos tá muito dentro da sua defesa. O Santos se afasta muito do meio de campo, vai todo mundo pra dentro do gol, da área, e os caras começam a tocar a bola ali perto da nossa área, o Igor Vinícius sai, o Luan Pérez sai, na cara do gol o Arias, quase o gol dos caras. E aí o primeiro tempo acaba, né? Tem um lance que pra mim é um lance que a gente foi muito prejudicado, que é o lance que tem um lançamento pro Gabigol, tem a falta do Murilo, mas não só a falta do Murilo, o juiz dá impedimento antes da jogada terminar, e quando ele dá o impedimento, o Bom Tempo tava conduzindo a bola no X1 contra o Gustavo Gomes na entrada da área, né? E do passe de um rolês. Então, na minha opinião, ali a gente fomos prejudicados, tá errado, né? A gente foi prejudicados neste lance aí. O segundo tempo começa e o Santos começa muito bem. Até me surpreendo quando o Santos começa bem no segundo tempo. Até os 15 minutos do segundo tempo, o Santos estava bem melhor. E aí o Palmeiras tinha trocado o lateral direito, Kelvin, pelo Alan. E ele tinha muito, mas muito espaço ali para nós atacar. Só que o lado esquerdo é um lado esquerdo que é o pior lado do Santos, né? Há não sei quanto tempo, né? Que aí é o Escobar atacando. E o Barreal, que ele praticamente não chegou para a temporada de 2026, né? Ele se entrega muito fisicamente, mas tecnicamente ele tá abaixo. E aí a bola do segundo gol cai nos pés do Barreal, né? Que se ele toca pro meio, ele tenta chapar aquela bola, não sei em que, mas se ele toca pro meio aquela bola, o Gabriel Bom Tempo só escoraria pro gol. E também teve outra jogada, né? Que foi um contra-ataque puxado pelo Bom Tempo, que dá pro Roleiser, que vira o jogo pro Bom Tempo, se eu não me engano. Aí o Bom Tempo escora pro Igor Vinícius e o goleiro deles pega, né? Um goleiraço, né? O goleiro dos caras é muito bom. Mas o gol, né? Eu tô falando assim da partida no geral, mas esqueci de citar o gol, né? O gol do Rolês foi um golaço. Partidaça do Rolês. Era o melhor em campo, na minha opinião. Ele e o Oliva jogaram pra caralho. Achei uma boa partida do Igor Vinícius também, tá? E do Brasão. O Gabigol, mais ou menos. Barreal, muito abaixo. Bom Tempo, não gostei tanto da partida, mas ele é muito importante. O João Schmidt não comprometeu, mas se fosse um cara melhor, a gente ia ver um time bater um teto muito maior. E aí vem o segundo tempo, a gente toma um gol. Que tem muita gente, né, perguntando pra mim, pô, você achou falta? Na hora do lance, na emoção, achei que foi falta. Mas se você for realista mesmo, se você for um cara suave, assim, esquecer um pouco o clubismo de lado, você vai ver que não foi nada, certo? Barreal, que já tinha falhado contra o Fluminense, né? Mais um jogo que a gente tinha saído ganhando, né? Fluminense a gente sai ganhando, né? O Barreal, naquele jogo contra o Fluminense, ele cai pra fora do campo, aí a gente joga com um a menos e toma o gol. E hoje ele fica esperando a falta, e o juiz não tava dando essas faltas bestas. Tanto que no gol dos caras, se ele fosse dar falta bestas, quer dizer, no nosso gol, se ele fosse dar falta besta, ele tinha dado falta do Igor Vinícius no meio de campo no Maurício. Então, na minha opinião, não foi falta, tá? Na emoção do jogo achei que foi falta, mas na minha opinião, não foi falta. E aí vira um Deus acuda quando a gente toma o gol, né? O Cuca demorou muito pra mexer. O Palmeiras tinha feito praticamente todas as substituições, o Cuca já tinha colocado o Arão. E aí vem as substituições que ele coloca o Rony no lugar do Gabigol. Primeiro, ele coloca o Rony no Gabigol. E coloca o Moisés no lugar do Barreal. E aí, com todo respeito,
ao atleta Moisés, ainda bem que eu tô gravando isso já faz um tempo, já depois que acabou o jogo, o Moisés não dá pra vestir mais a camisa do Santos, gente. Não dá. É muita vagabundagem, é muita preguiça. Sério, mano. O cara que tem já. Ele tem quase. Ele tem 28, 29 anos. Pô, você tá tendo a maior oportunidade da sua carreira. Você tá jogando no Santos. Não dá pra você tá com essa tiriça em campo, mano. Não dá pra você tá com essa preguiça em campo. Não dá pro cara não voltar pra marcar ali no segundo gol dos caras ali. Tanto que há um minuto atrás na transmissão, tava ouvindo o Cuca gritando: Moisés, Moisés, ó suas costas, Moisés, ó suas costas. Aí ele pega uma bola, tenta progredir, sai com a bola e tudo. E tem o gol, o segundo gol dos caras, que foi corretamente anulado, né? Mas não dá pro Moisés mais entrar com a camisa do Santos, mano. É Matheus Xavier do lado esquerdo, bota o Miguel do lado esquerdo, não bota mais Moisés, mano. E parabéns pra quem contratou, né? Parabéns pra quem contratou, né? Que eu já falei pra vocês, né? Que se o Santos quisesse contratar o Moisés desde o início do ano, que fosse uma indicação do treinador, do Vojvoda na época, ele tinha contratado em janeiro, né? Falei pra vocês quando o Santos contratou o Moisés. Falei, ó, o Santos contratou o Moisés só pra dar uma resposta para os protestos, que naquela época os protestos, nenhum protesto foi direcionado ao Vojvoda, aquelas faixas na Vila Belmiro. Falei, eles vão contratar o Moisés pra jogar nas costas do Vojvoda. Falar assim, ó lá, ó, contratamos um jogador que o técnico pediu. Entendeu? E muito mal o Moisés, entrou muito mal. E quando o Santos substitui, o time piora muito, né? E é isso que eu queria entender. A gente tem que olhar quem entrou e olhar. Esses caras têm alguma coisa pra fazer no futebol ainda? Arão, Zé Rafael, Moisés. Esses caras têm alguma coisa pra entregar no futebol? Esses caras têm algum sonho a ser realizado ainda jogando futebol? Vocês acham? E eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver que esses caras têm gana de estar no Santos, que esses caras têm sede de vencer, vontade de vencer. E aí era um jogo que o Palmeiras já tava sem o zagueiro, Gustavo Gomes, já tava sem o lateral direito, que era o Alan no lugar do Kelvin. O Santos já tava. O Palmeiras, perdão, tá? Falando Santos. Os caras já estavam todo aberto. Era um jogo pra dar um contra-ataque. E nós não conseguimos matar o jogo. Entrou o Rony correndo pra um lado e pro outro, mas não teve nenhuma bola no pé pra dar esticada nele. Entrou o Matheus Xavier, não sei nem que posição o Matheus Xavier entrou. Entrou o Moisés nessa nhaca dele. E é isso, piorou muito o time. E aí a gente sai com o saldo positivo de não ter tomado a virada, que a gente tinha que ter tomado a virada, né? Se fosse por merecimento ali na reta final do jogo. Mas é mais uma partida que escancara que o nosso elenco é ruim, que o nosso elenco falta um pouco de coragem nos jogadores, até na comissão técnica, acho que tem um dedo do Cuca nisso, poderia ter mexido antes, poderia ter colocado o Matheus Xavier no Barreal antes, já tem enxergado ali, pô, os caras estão tirando o Kelvin, colocando o Alan de lateral, eu vou meter o Matheus Xavier e vou colocar o Matheus Xavier pra correr nas costas desse moleque, entendeu? E, sei lá, dá mais oportunidades pro Robinho, ao que Moisés, pro Miguel do que ao Moisés. O Zé Rafael não tem mais como nem vestir a camisa do Santos. Deixa o Zé Rafael de lado, não deixa ele completar as 13 partidas aí do Campeonato Brasileiro e negocia ele no meio do ano aí também. Não dá mais pra estar com a camisa do Santos, entendeu? Enfim, cara, acho que o tempo que ficou sem jogar foi bom pro João Schmidt, que ele não voltou tão mal, mas teve uma jogada hoje no primeiro tempo que ele dá uma desligada. Não quero também que seja mais com a camisa do Santos, mas hoje não comprometeu. O Igor Vinícius, na minha opinião, foi bem. O Lucas Veríssimo, na minha opinião, foi bem. O Luan Pérez, não consigo ter confiança, não vou nem dar nota. E o Escobar é aquilo. Correu o jogo inteiro, entregou. Ofensivamente, ele tá até tentando entregar algo mais, mas é o teto do Escobar. Ele não vai entregar algo a mais do que isso. E é isso, velho. É isso que tem pra comentar. Enaltecer a partida do Roleiser, perguntar onde estão aquelas pessoas, aqueles críticos, aqueles analistas de futebol, que, ele tem preguiça, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e toma aí o talento, né? Toma aí o talento em campo, 5 dribles concluídos na partida, um dos jogadores com mais duelo ganho na partida, poderia ter assistência pra assistência do Barreal. É isso, velho. Comenta aí o que vocês acharam. Boa semana pra nós e amém.